Você já viu alguém preso, andando livremente? É estranho, né? Mas é exatamente assim que milhões vivem, soltos por fora, aprisionados por dentro. Alguns estão sorrindo nas redes sociais, mas gritando na mente. Outros lideram reuniões, cuidam de filhos, cantam na igreja, mas dentro da cabeça há correntes invisíveis apertando mais a cada dia. A pergunta não é: você está preso? A pergunta certa é: você já parou para perceber de que forma está preso? Talvez o nome da sua cela seja culpa. Talvez se chame abandono. Ou talvez seja uma voz repetitiva que diz: você nunca vai mudar. Isso é só quem você é. Se as pessoas soubessem a verdade, iriam te abandonar. Essas vozes não gritam, elas sussurram. E é por isso que são perigosas. Tem prisões que não tem tranca, não tem guarda, nem grades. Mas ainda assim, mantém a alma em cárcere. Uma lembrança que nunca foi resolvida. Uma palavra que entrou como uma flecha e nunca foi removida. Uma dor tão bem escondida que você mesmo esqueceu onde guardou. Joyce Meyer diz algo direto e desconcertante. Você pode ser liberto do passado, mas continuar escravo da sua forma de pensar. E é aí que mora o problema. A gente aceita Jesus, mas não destranca a mente. A gente crê em milagres, mas continua pensando como escravo. Sabe aquela frase: eu sou assim mesmo, não gosto de falar dos meus sentimentos, ou eu sou forte, não preciso de ninguém? Talvez você ache que isso é força, mas pode ser apenas a forma mais elaborada de se proteger da dor. E sem perceber, você se aprisiona na fortaleza que construiu para sobreviver. Deus quer entrar, mas você fechou a porta por dentro. Tem gente que não caiu em adultério, não largou a fé, não fez nada escandaloso, mas está preso num ciclo silencioso de auto-boicote, insegurança e medo. O inimigo sabe, se você se vê como pequeno, limitado e quebrado, ele nem precisa fazer mais nada. E talvez esse seja o seu caso. Você está indo à igreja, está orando, está tentando, mas dentro da sua mente existe uma cela com seu nome. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Joyce sempre ensina que a maior guerra não acontece do lado de fora. Ela acontece dentro da sua cabeça. Você está lutando com pessoas, mas o problema está em como você interpreta tudo o que elas dizem. Você está tentando mudar de vida, mas ainda se vê com a identidade de quem errou. Você quer viver livre, mas acredita que não merece. E enquanto sua mente continuar escrava, sua vida não muda. Porque como você pensa, é como você vive. O que é ainda mais triste é quando alguém se acostuma tanto com a prisão que começa a chamar de vida normal. A pessoa que só sabe viver desconfiando de todo mundo, aquela que não sabe receber amor porque se acha indigno, ou aquela que se sabota sempre que começa a melhorar. Não é azar, é padrão de pensamento, é cativeiro. Você está preso, mas nem sabe disso. E aqui vem a boa notícia. Existe uma chave. Não é uma chave de ferro, não é algo mágico, é uma verdade. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não é apenas teológica, ela é prática, é viva, é poderosa. Quando você aceita o que Deus diz sobre você, algo começa a mudar. A chave gira, a tranca range e a porta começa a abrir. Você pode estar com a Bíblia aberta no colo, mas com o coração fechado por dentro. Você pode falar de Deus com os outros, mas nunca deixar Ele te tocar no lugar que mais dói.
porque a maior prisão não é feita de pecado, é feita de mentira. Joyce Meyer conta que por anos, mesmo já pregando, ainda vivia em pânico por dentro. Ela acreditava lá no fundo que não era digna de ser amada. Por causa dos abusos que sofreu na infância, ela se tornou refém de uma frase silenciosa: algo em mim está quebrado demais para ser consertado. E talvez, sem saber, você pense o mesmo. Talvez a sua versão da mentira seja: eu sempre vou ser assim, ninguém nunca vai me entender. O que fizeram comigo me definiu. E quando você acredita nisso, você vive como quem está com os pés amarrados. Você se acostuma a andar em círculos, mas chama isso de rotina. Tem gente que diz: eu sou muito fechado, mas na verdade é medo de ser rejeitado de novo. Outros dizem: eu sou forte, não choro. Mas, na verdade, foi ensinado que vulnerabilidade é fraqueza. E assim criamos uma personalidade de proteção. Nos tornamos aquilo que criamos para sobreviver. Mas não foi isso que Deus desenhou para você. A graça de Deus não veio só para te salvar. Ela veio para te libertar de dentro para fora. Mas sabe qual é o problema? Muita gente quer que Deus quebre as correntes, mas se recusa a soltar a chave da mentira. É como se você dissesse: Deus, me tira da prisão, mas eu não largo esse pensamento aqui não. Isso faz parte de mim. E Deus está dizendo: não, filho, isso faz parte do que te feriram. Não é a sua identidade, é só uma cicatriz e eu posso curá-la. Você é a imagem e semelhança de Deus. Carrega dentro de si o fôlego do Criador. Tem um propósito, um chamado, uma missão. Mas o inimigo tenta sabotar isso na origem, a mente. Ele sabe, se eu convencer essa pessoa de que ela é pequena, suja, fraca e incapaz, ela mesma se trancará na cela e jogará a chave fora. Mas hoje, essa chave vai voltar para sua mão. Quando você pensa demais numa mentira e sente como se fosse real, ela ganha força na sua alma. E aí, mesmo sabendo que Deus te ama, você vive como se fosse um erro ambulante. Mas aqui está o segredo que Joyce ensina. Você pode sentir algo, sem que isso seja verdade. Os seus sentimentos não são sua identidade. A verdade de Deus é o seu alicerce. Vamos repetir isso juntos? Eu sou amado, mesmo quando não me sinto suficiente. Deus me escolheu, mesmo sabendo tudo sobre mim. Eu posso mudar, mesmo que tenha falhado 1000 vezes. Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor. Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Você percebe? Essa missão é de Jesus. E se ele veio libertar cativos, então você não foi esquecido. Mesmo com dores escondidas, mesmo com traumas antigos, mesmo que ninguém saiba, Deus sabe. E ele já está virando a chave. A graça é maior que minha vergonha. Aos poucos, as paredes internas começam a rachar. Você ouve o eco. Ei, talvez eu não esteja sozinho. E não está. Sabe o que é mais cruel sobre prisões emocionais? É que muitas vezes a porta já está aberta, mas a pessoa ficou tanto tempo ali dentro que nem pensa em sair. É o que os psicólogos chamam de condicionamento da alma e o que a Bíblia chama de fortaleza da mente. Joyce Meyer fala disso o tempo todo. Ela usa um termo poderoso, mental strongholds, fortalezas mentais criadas por experiências, traumas, humilhações e rejeições. Cada vez que você ouviu, você não é suficiente, você nunca vai mudar,
Você é um erro. Uma pedra foi colocada nessa fortaleza. E um dia ela ficou tão alta, tão espessa, que você não vê mais Deus do outro lado. Só o eco dos seus pensamentos. A arma favorita do diabo não é o pecado escancarado, é o argumento. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Derrubamos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha isso, derrubamos argumentos. Ou seja, Deus quer destruir os pensamentos distorcidos que você aceitou como verdade. Passo a passo, assim. 1. A dor acontece. Alguém te machuca, te trai, te rejeita. 2. A mentira entra. Você pensa, foi culpa minha, eu não sou digno de amor. 3. O sentimento cola. Você sente tristeza, vergonha, raiva, e essa emoção se mistura com o pensamento. 4. A mente grava. Seu cérebro diz, para sobreviver, evite esse tipo de situação de novo. 5. Você se tranca e nunca mais vive plenamente. Só sobrevive. 6. A dor pode ter moldado sua história, mas não define o seu destino. 7. Você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus fez por você na cruz. 8. Mas enquanto você não substituir o argumento da dor pela verdade da palavra, a cela permanece habitada. 9. Vamos falar de algumas? Você pode se identificar com uma ou com todas. 10. 1. Culpa fantasma. Você se perdoou, mas não se esquece. A culpa volta como um vulto no escuro, sempre que você tenta ir para frente. 12. 2. Medo de ser amado. Toda vez que alguém se aproxima, você afasta, porque o trauma te ensinou que amor é igual a abandono. 14. 3. Autoexigência extrema. 15. Nada do que você faz é suficiente. Você vive se cobrando, se julgando, se punindo. E chama isso de excelência, mas no fundo é medo de falhar. 16. 4. Síndrome de sou forte. Você cuida de todo mundo, mas nunca se deixa cuidar. Você aguenta tudo, mas vive exausto. O ciclo do cativeiro emocional. 1. Você sente algo ruim. 2. Você pensa que é verdade. 3. Você age como se fosse. 4. Você repete isso por anos. 5. Você se torna aquilo que sente. E o ciclo continua, até que alguém grite do lado de fora. Ei, tem uma saída? Tem alguém aí dentro? Você não precisa mais viver assim. Hoje é a voz de Deus falando com você. Você está a uma verdade de distância da liberdade. Não é sobre sentir que foi liberto. É sobre crer que a palavra é maior que a sua dor. Joyce diz, a cura começa quando você decide parar de acreditar no que o mundo diz sobre você e começa a crer no que Deus diz sobre você. E sabe o que ele diz? Eu o conheci no ventre da sua mãe. Você é mais que vencedor. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não precisa de uma chave mágica. Você precisa de uma revelação. E revelação nada mais é do que a luz de Deus acendendo em lugar escuro. A palavra de Deus não é só um texto bonito. Ela é viva, é martelo, é espada, é luz.
E sabe o que acontece quando a luz entra em uma cela? As trevas não podem permanecer. Jesus entrou na prisão antes de você. Você já parou para pensar nisso? Antes de Jesus ser crucificado, ele foi preso. Ele foi humilhado, algemado, escarnecido. Passou por uma cela escura. E sabe por quê? Porque ele sabia que um dia você também passaria por uma. Mas diferente da sua, a prisão dele teve saída. E ele ressuscitou para garantir que você também tenha uma saída. Para garantir que sua mente não precise mais viver trancada na dor. Mas por que eu ainda me sinto preso? Porque você ainda está acostumado com o escuro. Você passou tanto tempo se definindo pela dor que se esqueceu de como é viver leve. Você se acostumou a caminhar pesado, a pensar mal de si mesmo, a repetir os mesmos ciclos como se não houvesse outra opção. Mas há. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 23, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Ou seja, você pode ter uma nova mente, uma nova forma de viver, uma mente livre. Não é quando as circunstâncias mudam, é quando a forma como você se vê muda. Você começa a dizer, eu sou perdoado, eu sou amado, eu não sou minha dor, eu não sou o que disseram, eu não sou o que penso quando estou cansado, eu sou filho, eu sou livre. E a prisão que parecia de aço começa a tremer por dentro. Joyce Meyer costuma dizer que a palavra de Deus não precisa fazer sentido de imediato, ela precisa ser plantada. Mesmo que você ainda sinta medo, plante. Mesmo que a vergonha ainda tente gritar, plante. Mesmo que você não veja a mudança por fora, continue plantando. Porque no momento certo, a verdade vai brotar. E onde brota a verdade, morre a mentira. Vamos ser bem práticos aqui. Não adianta só arrepio. Precisa ter ação. Etapa 1. Identifique a mentira. Qual é a mentira que tem guiado os seus pensamentos? Eu sou um fracassado. Fracasso? Nada dá certo para mim? Eu sou difícil de amar? Deus me esqueceu? Escreve, dá nome para ela, porque mentira sem nome se disfarça de verdade. Etapa 2. Troque por uma verdade bíblica. Agora, encontre uma verdade para ocupar esse lugar. Mentira. Sou um erro. Verdade. Fui formado de modo especial e admirável. Salmos capítulo 139, versículo 14. Mentira. Deus não me ouve. Verdade. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Mentira. Eu nunca vou mudar. Verdade. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Etapa 3. Declare isso em voz alta, todo dia. Sim, com a boca. Joyce ensina isso com firmeza. A boca tem poder. Você se convence do que você ouve repetidamente. Todos os dias, a cela fala com você. Você ainda sente isso. Você ainda tem raiva. Você falhou ontem. Olha quem você é. Mas a sua voz precisa se levantar e responder. Sim, eu falhei, mas isso não me define. Sim, eu senti medo, mas a fé é maior. Sim, eu ainda luto, mas eu sou livre em Cristo. É guerra, mas é uma guerra onde a vitória já foi garantida. Tem coisa que o aconselhamento resolve, tem coisa que o tempo cura, mas tem corrente que só cai no meio da presença de Deus. Às vezes, você precisa parar de tentar entender tudo e simplesmente adorar. Sim, Moro, levanta as mãos no quarto, chora, clama, louva e diz, Deus, eu nem sei o que fazer, mas eu me rendo. E nesse momento, as paredes tremem, porque onde há adoração sincera, há libertação sobrenatural. Você não precisa escalar para sair. Você não precisa ser perfeito para ser liberto. Você só precisa abrir a porta da mente e deixar Jesus entrar. Ele não tem medo da sua dor, ele não se afasta da sua vergonha, ele não se ofende com o seu passado. Ele entra, com luz, com verdade, com cura. E quando ele entra, o cativeiro termina.
Você já passou o tempo demais aí dentro. Demais carregando o que não era seu. Demais tentando provar o seu valor. Você se acostumou a sobreviver, mas agora Deus está te chamando para viver. Jesus chegou na cidade 4 dias depois da morte. Todo mundo achou que era tarde demais, mas ele chegou, olhou para a tumba e gritou: Lázaro, venha para fora! E sabe o que aconteceu? Lázaro veio, mas ainda com as faixas amarradas no corpo. Isso é profundo. Jesus ressuscitou Lázaro, mas foi preciso alguém ajudar a tirar as faixas. Você aceitou Jesus. Você crê, mas ainda tem vozes, pensamentos e hábitos que amarram sua caminhada. Chegou a hora de dizer: eu não vou mais andar com a mente enfaixada. Eu não vou mais viver como prisioneiro depois que fui solto. Essa é a hora de se levantar, de sair para fora, de deixar a luz bater na sua pele, de respirar fundo e dizer: eu sou livre. Eu não sou o que me disseram. Eu não sou a vergonha que senti. Eu não sou o erro que cometi. Eu sou perdoado, sou amado, sou restaurado. E hoje eu decido sair dessa prisão. Ore com sinceridade. Não precisa de palavras bonitas, só diga: Jesus, entre na minha mente. Me liberta das prisões que nem eu vejo. Renova meus pensamentos. Quebra os grilhões invisíveis. Eu quero viver como filho, não como prisioneiro. 2. Escreva sua mentira mais repetida e destrua com a verdade bíblica. Sim, pegue papel, escreva aquela frase maldita que vive te sabotando. Depois, escreva uma verdade bíblica bem embaixo. Grite ela se for preciso. Isso não é só um exercício, é uma batalha espiritual vencida na prática. 3. Peça ajuda. Libertação também vem por relacionamentos. Talvez você precise de um discipulador, de um amigo maduro, de um pastor, de um conselheiro cristão. Joyce Meyer mesmo teve ajuda. Ela não foi liberta sozinha. Deus usou pessoas, e Ele pode usar alguém para te ajudar a tirar as últimas faixas. Você não é mais refém do que te feriu. Você é parte do plano do céu. Você é embaixador da graça. Você é templo do Espírito. Você é filho do Rei. E mais, você é prova viva de que as promessas do céu são também para você. A graça te alcançou. A graça te libertou. Depois de ser resgatado, você não precisa mais voltar para o barco. Você não briga com outras pessoas para chegar perto de Jesus. Você está no barco dele. Você não é mais a pessoa que transformou. Correntes podem cair, mesmo quando ninguém acreditava mais. Se você está assistindo esse vídeo e entendeu que essa palavra era para você, se sentiu Deus te chamando de volta para Ele, ou se nunca entregou de verdade sua vida nas mãos de Jesus, essa é a sua hora. Repita com fé agora: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Morreste por mim, ressuscitaste. E hoje eu entrego minha vida, minha mente e meu coração a Ti. Me liberta, me cura, me transforma. Eu sou Teu e quero viver em liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Você pode até ter chegado nesse vídeo como alguém acorrentado, mas vai sair como um liberto. E essa jornada não termina aqui. Ela só começou. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que está preso e nem sabe. E continue acompanhando os próximos episódios, porque cada vídeo é um passo rumo à liberdade total.